estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Obrigado. Paz, graça, alegria, gratidão, direção da parte de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador, seja com toda a igreja de Jesus. Boa Páscoa, meus irmãos. Boa Páscoa. Eu tenho a dizer para vocês que a maior de todas as notícias que o mundo já podia ter ouvido, que o mundo esperava ouvir, é que o túmulo estava vazio. E nós temos testemunhas disso. Está documentado isso. O túmulo estava vazio. Colocaram guardas, o selo do governo, mas ele venceu tudo isso.
Eles queriam impedir que alguém entrasse. E impediram que alguém entrasse. Mas eles não tinham como impedir que alguém saísse. Nisso está a nossa fé. Por isso nós pregamos. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez isso. E hoje nós celebramos a ressurreição. A cidade precisa ser informada disso. As informações que nós temos ouvido ultimamente não nos alegram. Pelo contrário, nos amedrontam, nos deixam confinados. Mas a notícia de que o Cordeiro de Deus tirou o pecado, venceu a morte e se tornou o nosso Senhor e Salvador, esta notícia ela precisa ser dita, porque ela restaura casamentos, ela direciona as vidas, ela alegra a alma. Boa Páscoa, irmãos queridos. Boa Páscoa. Deus os abençoe e vos fortaleça. Amém? À guisa de avisos, nós queremos informar que aquele momento de oração, aquele período de 24 horas, ele continua, ele permanece. Nas quartas, a partir das 8 da manhã, estendendo-se até 8 da manhã da quinta-feira, e no sábado, mesmo horário, das 8 até as 8 do dia seguinte. Portanto, a 1h e pouco, nós encerramos um momento de 24 horas. E queremos agradecer aos irmãos que se reúnem em torno da palavra, juntando a família, para clamar ao Senhor, que coloque limites na expansão deste vírus, e que abençoe a sua igreja, e que proteja o seu povo, e que conceda a sabedoria aos governantes para conduzir com paz e justiça a nossa nação. Ore ao Senhor. Os boletins, meus irmãos, eles continuam a ser enviados através da internet. Se você não recebeu, tem alguma dificuldade, por gentileza, ligue para mim, ligue para o pastor Vinícius, ou ligue para o Marcos, nós vamos providenciar que você receba o boletim, tá bom? Ele continua, agora, por não ser impresso, geralmente na quinta-feira ele está pronto. Nós estamos enviando por isso. Por conta deste tempo de confinamento, em obediência às palavras de autoridades da área de saúde, eu queria convidar você a que faça visita aos nossos irmãos através do celular. É mais simples, é mais econômico e é eficaz, igualmente eficaz. Pegue o seu telefone, faça uma ligação para os nossos irmãos, os que são idosos, ou do grupo de risco, ou os que fazem aniversário. Apresente-se a ele com grande amor, ore por eles, separe um texto para você ler, mantenha a nossa comunhão ativa, não se isole, por favor, não se separe, não se afaste mais ainda do que esse Covid tem proporcionado. Ligue, é de grande importância. Por favor, um apelo pessoal. Desligue-se da televisão. É necessário, meus irmãos, as informações. Tome cuidado com aquilo que você curte, com aquilo que você publica. Aproveite esse tempo que você está em casa e se ligue na sua família, ouça os seus filhos, não apenas no momento do culto doméstico, mas se envolva nas tarefas de casa, participe. Esse é um momento único, meus irmãos. Nós ainda não vivimos isso até aqui. Eu estou com 58 anos, ainda não tinha tido essa oportunidade de estar em casa. O grande problema desse confinamento não é que você está em casa. Estar em casa é sempre um prazer. O problema é não poder sair. Esse é o problema. Mas você pode fazer uso do telefone, pode fazer uso das mídias para estar mais próximo. Nós temos feito isso. Eu tenho uma devocional com a Beth todos os dias, mas eu tenho também um tempo de devocional com a família. Então nós entramos em contato com a família que está em Brasília, a família que está no Rio,
e fazemos um momento agradável, muito gostoso, e sorrimos. Faça isso com a sua família, com seus filhos, com seus avós. Visite o vovô, visite a vovó, visite o titio através das linhas de telefone, tá bom? Desligue um pouquinho das informações. Hoje é o dia em que nós separávamos para devolver os nossos dízimos e as ofertas com o compromisso de missões. Eu sei que por conta disso haverá um pouco maior de dificuldade, mas em havendo fé, em havendo gratidão, nós acharemos um meio para fazer isso. Quero abrir aqui um espaço para dar um breve testemunho. Eu tenho vindo à igreja para colocar água nas plantas, para fazer uma coisa ou outra. Às vezes venho no banco, deixo a moto aqui. E ontem, sexta-feira, eu vim para pagar uma conta e ao chegar, tinha um senhor na porta tocando a campainha. E eu cheguei, me apresentei, o cumprimentei e perguntei se eu poderia ajudá-lo. Aí ele me disse assim: eu vim ontem 2 vezes aqui e não encontrei ninguém. E eu voltei agora para fazer isso. E o que eu posso ajudá-lo? Ele disse: eu tenho um compromisso com Deus de devolver o dízimo aqui. O senhor pode abrir? Assim, claro que eu posso. Aí eu abri, ele entrou, foi lá no cofre, estava já com o envelope da igreja, depositou o dízimo. Aí disse: eu posso pegar 3 envelopes para os próximos meses? Assim, claro que pode. Aí eu perguntei pelo nome dele, eu não o conhecia. E eu perguntei pelo nome dele, ele me falou o nome, chama-se Joaquim. E nós conversamos ali um pouco, depois ele me abençoou e foi embora. Eu não o conhecia, mas a fé daquele homem, já idoso, ele é bem idoso, eu creio que ele deve estar próximo de 80 anos. E ele se expôs por um sentimento de gratidão e compromisso a Deus. E veio ontem 2 vezes, tocou a campainha e não encontrou. Aquilo foi tão bom para mim ver como Deus conduziu e me permitiu ver aquilo. Se você está tendo dificuldade para trazer o seu dízimo, para manter-se fiel, liga para nós. No telefone da igreja mesmo, a secretária vai atender e vai passar para nós. E um oficial, um presbítero, um diácono vai fazer isso. Eu soube que o presbítero Josué fez isso, foi dar auxílio a alguns irmãos recolhendo dízimo. Eu fiz isso por 2 vezes. Eu fui fazer uma visita meio que distante e a pessoa disse: o senhor pode levar o meu dízimo? Eu disse: posso. Aí eu peguei o dízimo. Como o banco estava fechado, eu depositei ali, tirei uma foto e mandei para a pessoa. A outra disse: o senhor pode depositar? Posso. Depositei, tiramos foto do depósito e mandei para a pessoa, para ela ver que foi feito o depósito. Por favor, essa é a conta. Se você não tiver facilidade para transferir, ou pode ser feito por telefone, avisa para a gente, nós faremos isso com todo prazer, para que você continue fiel nos seus compromissos. Porque, irmãos, existem missionários lá fora que estão dependendo disso, que estão igualmente cerceados da sua liberdade, mas que têm os seus compromissos, e nós vamos auxiliá-los nisso. Nós não mudamos em nada os nossos compromissos com eles, não mudamos em nada o compromisso com os pastores. Portanto, nós precisamos da sua fidelidade nos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é o que diz Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do Senhor precisa mantimento, ser mantida. E os dízimos que nós ofertamos é exatamente para isso mesmo. Então, que Deus possa nos abençoar. Se porventura você precisa de uma oração específica, se
se você tem um testemunho para contar, você quer conversar com alguém, esses 2 telefones aí você pode usar. Esse é o da igreja. Ligue para a gente, qualquer oficial vai atender, vai ligar para você, deixe um recado, ligue para o meu celular, ligue para o celular do pastor Vinícius, nós estamos prontos. Eu preciso de um aconselhamento. Podemos tanto fazer isso pelo celular, como podemos marcar um horário e receber você. Nós estamos aqui para servir. Nós continuamos pastores. Pastores não entram de férias, não tem férias pastoral. E Deus sabe disso e nós temos essa consciência. Pode nos acessar, pode nos usar, tá bom? Como a agenda da semana continua do mesmo jeito. Domingo os nossos cultos, a escola dominical. Hoje teremos um novo professor que já está aqui para gravar o seu programa, para abençoar os irmãos. Na terça e na quinta nós estamos soltando as devocionais. Na quarta e no sábado nós mantemos o nosso período de oração. Ore, sirva ao Senhor, por favor. Vamos continuar animados até passar. Estou com saudade de ver a igreja cheia. Estou com saudade dos abraços. Eu sou do abraço, eu sou do cheiro. Eu gosto disso. Eu estou esperando isso acontecer para celebrarmos ao Senhor. Na semana passada, fomos instruídos a guardar a ceia. E eu me lembro que o Senhor Jesus, escrevendo, disse: eu estou esperando a igreja chegar para ministrar a ceia. Nós podemos esperar um pouco também. Se Ele espera desde a sua ressurreição, nós podemos esperar um pouco também, para celebrarmos juntos. Ele disse: olha, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Oh, que lição preciosa para nós. Vamos aguardar um pouco. Daqui a pouco vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus? Ele é digno de toda adoração. Hoje em especial, por ser o dia que nós comemoramos a ressurreição daquele que é, que era e que há de vir, a bendita pessoa de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos. A primeira música que nós vamos cantar chama A Vitória daquele que o adorar. A vitória que o nosso Senhor conquistou na cruz. E foram várias vitórias, né? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a inimizade, a vitória sobre a morte, mas a vitória mais importante foi a vitória sobre vidas, sobre conquistar vidas, né? E Ele quer conquistar a sua vida hoje, né? Ele lhe ama e quer fazer parte da sua vida, amém? Cante comigo.
Cristo Rei dominará. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, ainda hoje. Não apenas de palavras, ainda hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 20. E o 21 em diante diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão veio a vida. E nós podemos crer, então, em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, diz o versículo 17, é vã a vossa fé e ainda permanecei por vossos pecados. Mas Ele ressuscitou e é a nossa esperança. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã, em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Vou convidar o pastor Vinícius a que se coloque aqui conosco. Bondoso e eterno Deus, bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor, bendito seja este momento em que a tua igreja reunida celebra a vitória da vida sobre a morte. Por isso nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque não era possível a morte segurar aquele que é o autor de toda a vida e que por conta dos nossos pecados morreu e ressuscitou, dando a nós a esperança. Por isso aceite nossa gratidão, aceite o nosso louvor e fale ao nosso coração através do teu servo pastor Vinícius, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz, irmãos que estão em suas casas, participando conosco desse momento. Eu trago um abraço
do nosso irmão Aderbal. Ele pediu, mande um abraço saudoso para os irmãos. Eu passei na casa deles para pegar o dízimo e as ofertas, e ele então mandou esse abraço para a igreja. E estava pronto para o culto, pronto para vir, mas aí eu falei para ele, e ele já sabia, que no momento nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, pessoalmente congregando, mas orando para que Deus abrevie esse tempo, e nos dê a graça de juntos novamente cultuarmos ao Senhor. Eu quero nessa manhã expor um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Então vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse texto, a partir do verso 12. Eu vou lendo os versículos à medida que for fazendo a exposição desse texto. Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. Diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Apenas até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado por tua palavra. Nesse dia nós podemos comemorar, celebrar, te adorar por conta da ressurreição. Com certeza essa é uma boa notícia, algo que alegra o nosso coração diante de tudo o que estamos vivendo e experimentando, Deus. A alegria da salvação gerada em nosso coração pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado. Nessa manhã que esse texto lido e que será exposto fale ao nosso coração, consolando o nosso coração, exortando o nosso coração, para que cada vez mais a tua igreja glorifique o teu santo nome. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma daquelas dádivas que o Senhor nos deu. Paulo não conhecia essa igreja quando escreveu essa carta. Ele nunca havia estado em Roma ainda. E ele então escreve explicando o evangelho àquela igreja. Desde o capítulo 1, Paulo vai demonstrar isso. Do capítulo 1 até o meio do capítulo 3, ele vai dizer: todos estão condenados, ou todos são pecadores e por isso estão condenados e precisam da salvação. Mesmo o judeu, mesmo o gentil. A partir do capítulo 3, ali da metade, Paulo vai falar então que ninguém pode ser aceito por Deus mediante obras ou ações humanas. Nem mesmo a obediência à própria lei de Deus é capaz de tornar o homem aceitável, porque ninguém consegue obedecer toda a lei. Então ele diz que o único modo de ser aceitável diante de Deus é ser justificado pela graça mediante a fé. Então, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4 inteirinho, Paulo está falando sobre a justificação. E ele diz que esse sempre foi o método de Deus, inclusive no Antigo Testamento. No capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. E ele dá o exemplo de Davi, que também experimentou graça de Deus. No capítulo 5, que é onde nós estamos, Paulo então começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está nos dizendo é que esta justificação produz paz com Deus.
produz reconciliação, produz a comunhão com Deus, algo que nós não tínhamos antes de estarmos em Cristo, antes de sermos justificados. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos considerados estranhos, estávamos separados de Deus, mas em Cristo nós agora temos acesso a Deus. Então, no versículo 12 em diante, Paulo vai explicar o que significa estar em Cristo, o que significa ter Cristo como nosso representante, e é isso que nós vamos meditar nesta manhã. Olha só o verso 12 que nós lemos, ele começa falando de Adão. Que coisa interessante Paulo está fazendo aqui, falando sobre um homem, que por causa desse homem, o pecado entrou no mundo, e por conta que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, Paulo já tinha explicado no capítulo 3, o pecado produz morte. A morte é o pagamento pelo pecado. Essa é a consequência de pecar. Então, se Adão pecou, isso gerou morte a ele e a todos aqueles a quem Adão representava, a toda a humanidade. E olha só o que o versículo 13 e 14 vão dizer para nós, que mesmo aqueles que não pecaram semelhante a Adão, morreram. Mesmo quando a lei não tinha sido revelada ainda, que a lei foi revelada apenas em Moisés, embora ela sempre existiu. Mesmo aqueles que viveram entre Adão e Moisés morreram, porque eles já tinham pecado em Adão. O que Paulo está explicando para nós é que o pecado de Adão é aplicado sobre toda a humanidade, sobre nós. E talvez você agora esteja pensando, mas como assim? Adão pecou e eu recebo a culpa? Sim, é exatamente isso que Paulo está explicando à igreja. Porque Adão era o representante da humanidade. Uma vez que Adão pecou contra Deus, esse pecado foi imputado a nós. Nós estávamos em Adão ali. É isso que Paulo está explicando, então, aqui do versículo 12 ao versículo 14. Porque Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que o texto mostra é que Adão é o nosso representante. Talvez essa ideia seja um pouco estranha para nós no mundo ocidental, mas no mundo oriental, na cultura oriental, isso faz muito mais sentido. Quando você pertence a um clã, a uma família, isso significa que você está representado por aquele clã, por aquela família. E se alguém daquele clã, por exemplo, atacasse um outro clã, quem pagava não era somente ele, mas todo o clã, porque aquela pessoa representava todas aquelas outras pessoas. Talvez, para a gente entender um pouco, a ideia de um presidente de uma nação. Pense no presidente do Brasil. Se ele hoje declara guerra a um outro país, eu e você não declaramos guerra, mas num sentido sim, porque ele nos representa. E o Brasil então declara guerra. Ele é o nosso representante, para o bem ou para o mal. Essa ideia de representação é descrita aqui em Romanos capítulo 5, de modo que Adão é o representante da humanidade. E porque Adão pecou, a morte passou a todos nós, mesmo aqueles que não pecaram como Adão. Eles pecaram em Adão. Então, para entendermos essa questão, podemos pensar o seguinte: isso nos mostra que nós somos pecadores.
nós somos pecadores. E nós somos pecadores não porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Porque a essência do pecado, a partir de Adão, entrou e passou a todos nós. E então as Escrituras mostram exatamente isso. Nós somos pecadores, não porque fazemos coisas, não porque cometemos pecados. Nós cometemos esses pecados porque nós somos pecadores. E isso é consequência de sermos humanidade que estava representada em Adão. Isso é algo que deve nos levar a pensar em algumas coisas. Quantas vezes nós lamentamos o nosso pecado? Quantas vezes nós pensamos naquilo que fazemos, mas não pensamos naquilo que somos? Qual foi a última vez que você lamentou, não pelo seu pecado em si, mas que você lamentou porque você é pecador? Qual foi a última vez que você, diante de Deus, lamentou profundamente o fato de ser um pecador? Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós só nos lembramos que somos pecadores quando cometemos pecados. Mas as Escrituras nos lembram, nos alertam, nos exortam, mostrando que nós somos pecadores. Essa é uma verdade que nós precisamos ter em mente. Nós somos pecadores, porque desde Adão toda a humanidade pecou. E o pecado traz a condenação. O pecado é coisa séria, meus irmãos. Olha o que o pecado fez com a história da humanidade. O pecado trouxe a morte, a condenação. É isso que o pecado faz ainda hoje nas famílias. É isso que o pecado produz ainda hoje nos relacionamentos. É isso que o pecado gera na sociedade e no mundo. O pecado gera destruição. O pecado gera morte. O pecado gera condenação. Essa é uma má notícia que Paulo apresenta aqui no capítulo 5. Mas ele apresenta para mostrar uma boa notícia, que é a segunda parte do texto. Olha a partir do verso 15, o que Paulo vai dizer. Todavia, você poderia escrever, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que Paulo agora vai mostrar é uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Entre o primeiro homem, o cabeça de toda a humanidade, e o segundo homem, o cabeça do seu povo e daqueles que vão ser salvos, Jesus Cristo. Então, em que sentido Adão prefigurava a Cristo? Como ele diz no verso 14, vai desenvolver a ideia do 15 em diante. Adão prefigurava a Cristo no sentido de ser o representante do seu povo, da humanidade. Cristo também é o representante daqueles que creem nele. Há diferença, mas há uma diferença básica aqui, que nós precisamos tomar cuidado para não lermos o texto de modo equivocado. Adão representava toda a humanidade. Cristo representa apenas aqueles que estão nele. Então, há dois grupos de pessoas: os que se encontram em Adão e os que se encontram em Cristo. Aqueles que se encontram em Adão são todos os homens. Nós já nascemos em Adão. Nós já nascemos em pecado. É por isso que Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Inclusive, o seu bebezinho, com aquele cheirinho gostoso de bebê, ele já nasceu em pecado. Por mais que teorias humanas digam que não, por mais que filosofias digam que não,
A Bíblia diz que ele já nasceu em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós nascemos assim, até o ponto que cremos em Jesus Cristo. Nesse momento, nós saímos debaixo de Adão e passamos a estar em Cristo, debaixo de Cristo. Então, há dois grupos na humanidade: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, olha o que o verso 16 vai dizer. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo vai trazer aqui, ele vai mostrar se a morte e o pecado entraram por meio de Adão, muito mais a graça de Deus e a vida vieram por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo que a obra de Jesus é maior do que a de Adão, é mais poderosa do que o pecado. A graça supera o pecado em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. A graça, ela consegue ser mais abrangente do que o pecado, porque uma ofensa trouxe condenação a todos, mas um ato de justiça trouxe salvação e perdão a muitos pecados. É essa a comparação que Paulo está fazendo aqui. Olha só, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o argumento de Paulo aqui é o seguinte: a graça superabunda sobre o pecado. A graça é mais forte, é mais evidente, é maior do que o pecado em Cristo Jesus. E veja, pense comigo o seguinte: se uma pessoa comete 2 pecados por dia, no mês ela vai cometer 60 pecados. No ano, que tem 365 dias, vamos pensar assim, uma pessoa então vai cometer 730 pecados. Vamos supor que essa pessoa tenha 30 anos. Quantos pecados ela cometeu? Sendo que a cada dia ela comete 2. Eu fiz essa conta e eu cheguei ao cálculo de 21.900 pecados. Se uma pessoa tem 30 anos, cometendo 2 pecados por dia. Agora, vamos supor que essa pessoa viva 60 anos. Ora, a expectativa de vida do brasileiro é muito maior do que isso. Mas vamos supor que ela viva 60 anos. Se ela viver 60 anos, cometendo 2 pecados por dia, ela vai ter pecado 43.800 vezes. Se ela pecou 2 vezes por dia. Quantos pecados você comete por dia? Veja como a graça é mais abundante, como a graça supera o pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Uma só ofensa trouxe condenação a todos, mas um ato de justiça trouxe o perdão a todos os pecados daqueles que estão em Cristo. Veja, nós pecamos tanto contra o Senhor. O pecado, irmãos, é uma falta de conformidade à lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é um ato de rebeldia em relação a Deus. O pecado é você amar outra coisa mais do que você ama a Deus. O pecado é você virar as costas para Deus. O pecado é você colocar outra coisa no lugar de Deus na sua vida. O pecado é uma grande afronta a Deus. É por isso que Ele pune o pecado. Não é porque Ele é um Deus mau. Não é porque Ele é um Deus irado simplesmente. É porque o pecado é uma afronta a Ele, à santidade dEle, à justiça dEle, ao amor dEle.
Esse Deus, então, decide enviar o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus, então, vive de modo obediente, morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia. Um ato de justiça, para que todos aqueles que estão nele tenham a vida eterna. Paulo vai fazer essa comparação, e ele diz no verso 18 e 19: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqueles que estão em Adão, por meio da desobediência deles, se tornaram pecadores. Aqueles que estão em Cristo, por meio da obediência dele, se tornaram justos. Veja que maravilha. Adão nos representou e nos trouxe condenação. Cristo nos representou e nos trouxe justificação, salvação, vida. Essa é a boa notícia que Paulo apresenta para a igreja. Olha só no verso 20 e no verso 21 como a graça é superabundante em relação ao pecado. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que mostrasse ainda mais a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado é abundante, mas a graça é superabundante, porque a graça perdoa todos os pecados daqueles que estão em Cristo. É por isso que nós temos paz com Deus. É por isso que nós temos acesso a Deus, porque o pecado, o nosso pecado, se você está em Cristo, foi perdoado nele e você é aceito por Deus. Quero fazer algumas aplicações finais para nós nesse texto. Em Jesus Cristo nós somos declarados justos. Veja, somos pecadores, mas somos declarados justos. Somos pecadores redimidos. Somos pecadores santificados em Cristo. Somos pecadores, mas pecadores aceitos por Deus, por causa de Cristo. Isso é uma verdade tão preciosa. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode se achegar a Deus confiantemente por causa do que Jesus fez por você. Pense que Deus é santo e nenhum pecador é capaz de entrar em sua presença por si mesmo. Mas por meio de Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, nós temos acesso a Deus. E você pode desfrutar da presença de Deus na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para nós. Em Cristo, a graça é mais poderosa do que o pecado. Aleluia por isso. Aleluia. Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma sequer. E não há nada que nós possamos fazer além do que Cristo já fez por nós. A graça supera o pecado. Na manhã que nós comemoramos a ressurreição, esta é uma mensagem que deve produzir alegria nos nossos corações. Alegria para cantarmos ao Senhor. Alegria para orarmos em gratidão, em louvor a Deus. Porque essa mensagem toma conta do nosso coração, meus queridos.
Em Cristo a graça é mais poderosa do que o pecado. Isso não traz esperança para você, para a sua família, para os seus relacionamentos, para aquele pecado que você lida. A graça é mais poderosa do que o pecado. É possível vencer o pecado pela graça em Cristo. É possível abandonar vícios pela graça em Cristo. É possível vencer pecados que você carrega com você há muito tempo em Cristo. É possível mudança. Para o crente, aquela frase que diz, ele é assim mesmo, ele cresceu assim, ele vai ser sempre assim. Não é verdade. Há esperança de mudança em Cristo, porque a graça é mais poderosa do que o pecado. Se você está nele, creia nisto. E por fim, se você não está em Cristo ainda, você está em Adão. Como eu estava em Adão. Como todo aquele que um dia se entregou a Cristo, antes disso estava em Adão. Só existe duas possibilidades. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Quem sabe hoje não é o dia em que você pode mudar de posição, sair de Adão, sair da condenação, sair do domínio do pecado, da escravidão ao pecado, sair de um caminho de condenação e passar a pertencer a Cristo, para um caminho de salvação, de vida eterna, de graça, de vencer o pecado. É esse o convite da salvação, é esse o chamado de Cristo para nós, para você, se você ainda não se entregou a Jesus. Faça isso, se entregue a Ele, creia que nele os teus pecados estão perdoados, creia que nele você é aceito por Deus, por mais ninguém, por nenhuma outra coisa. Não há nada em nós que nos torna dignos, senão Jesus Cristo. Faça isso e celebre junto com aqueles que já creem a ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você, unido a Cristo, vença o pecado todos os dias. E unido a Cristo, celebre essa salvação e a ressurreição daquele que nos trouxe a vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela ressurreição, obrigado pela vida eterna, obrigado pela graça abundante, obrigado porque o Senhor perdoa cada um dos nossos pecados, e não são poucos, são muitos, e ainda assim o Senhor continua perdoando. Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário tem resultados hoje em nossas vidas. Muito obrigado. Nós temos paz, nós estamos reconciliados, por isso te louvamos, te adoramos, te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar este cântico 493. Em seguida a ele nós estaremos orando, encerrando assim o culto desta manhã com gratidão no coração e uma recomendação para todos os irmãos, para a Igreja de Jesus. A recomendação está em Mateus 28, versículo 7. A despeito de tudo que nós ouvimos aqui na exposição de Romanos 5, versículo 7 diz assim: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Ide depressa e dizei que ele ressuscitou. Amém? Vamos cantar?
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Senhor nosso Deus, a tua palavra trouxe a nós uma imensa gratidão. Reconhecemos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Reconhecemos que o seu ato de justiça pagou por todos os nossos pecados. E todos os homens que creem, que se renderam ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Aceita, portanto, a nossa gratidão, a expressão do nosso louvor. Por isso, ó Deus, que a ressurreição do Senhor tem tanto significado para nós, o teu povo.
porque somos encontrados em Jesus. Estamos escondidos ali, na sombra do Onipotente. Aceite nossa gratidão e o nosso louvor por conta disso. E nos ajude a divulgar isso para outras pessoas, da forma mais prática e simples que nós conseguimos, para que eles saiam da tutela de Adão para o reino do Filho do seu amor. Pedimos tua graça a esse respeito. Abençoe o teu povo, ó Deus. Aqueles irmãos que se encontram enfermos, aqueles que são do grupo de risco e os idosos, visite-os, proteja-os, seja com eles, ó Deus. Alegre-lhes o coração com a notícia da ressurreição. Abençoe a comunhão em torno da mesa. Abençoe, ó Deus querido, a comunicação em casa. Que haja nas palavras doçura, que haja nas ações doçura. Que o Senhor possa estar presente e que renove e reforce os laços familiares a partir do que fez o Senhor por nós. Abençoe, ó Deus querido, o aconchego do lar. E que assim que isso passar, possamos nos reunir e nos abraçar, celebrando esta vitória de Jesus. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe a tua igreja. E pela tua igreja, abençoe os povos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão. Comemore a Páscoa do Senhor, a vitória dele sobre a morte e a vitória que ele deu a todos nós através da sua ressurreição. O Senhor renove a sua aliança, ouça a sua oração, abençoe a sua vida. O Senhor esteja presente na sua casa, multiplicando o pão na mesa, a paz no coração e a alegria em cada espírito. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus.